Solo e Nutrição de Plantas. Na semana passada, nós iniciamos com a apresentação da disciplina, provas, trabalhos, atividades, né, parte das atividades. E hoje a gente já começa com o conteúdo, né, o conteúdo da disciplina de fertilidade. No início, nós temos uma parte bem de entender as características do solo, as características físicas, relembrar algumas características físicas do solo, características químicas e biológicas, para que depois a gente possa entender o comportamento de cada nutriente, entender os nutrientes que são essenciais, os nutrientes benéficos, e na segunda parte da disciplina trabalhar com esses nutrientes. Então, na segunda parte nós vamos ver quais são os elementos essenciais, quais são os elementos... Vou tirar o microfone. Melhor. Quais são os elementos benéficos, quais são as funções de cada um desses nutrientes, para que aí Rodrigo, para mim não está aparecendo nenhum slide. Não? Você está pelo celular ou computador? Computador. Estranho. Para que na parte final, então, da disciplina, a gente possa fazer a parte de recomendação de adubação, né, que é o último conteúdo que está previsto no nosso plano de ensino. Na semana passada, nós observamos aqui o nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, eu caminhei com vocês nas páginas do ambiente virtual. Alguns alunos ainda não têm acesso por conta da quantidade de matrículas que foi feito fora do prazo. Então, os alunos que fizeram a matrícula no prazo até o dia 5, que não precisavam montar horário, o sistema já está todo organizado. Alguns alunos que fizeram matrícula após o dia 5, né, a partir da sexta-feira, quinta-feira da semana passada, já começaram a ter que entregar os horários para a coordenação mandar isso para a secretaria, e demanda um tempo da secretária conferir horário por horário, ver e colocar no sistema, né? Então ela está fazendo isso à medida que eu vou enviando para ela. E aí, como são dois sistemas diferentes, o Liceu e o ambiente virtual, o AVA, o Moodle, eles têm que conversar, então isso demora um pouquinho para acontecer. Então até lá a gente vai flexibilizar, enviar para vocês atividades pelo grupo, as atividades pós-aula que eu já postei de semana passada, tem uma atividade, vai até dia 16, dessa semana já tem uma atividade, vai até dia 18, na próxima semana, acho que dia 19, na próxima quarta-feira. Então a gente vai disponibilizando essas atividades para vocês, assim que aqueles que ainda não têm acesso começarem a ter, né? Então essa é a nossa aula 1, é a aula que a gente vai falar sobre introdução à fertilidade do solo, né? Nós temos que relembrar alguns desses conceitos que a gente viu. Na semana passada eu pedi para que vocês respondessem 11 questões, né, vários aspectos da fertilidade dos solos, né, e li todas as respostas. E aí agora eu sei que em alguns desses assuntos a gente vai ter que aprofundar mais, embora acho que tínhamos 5 ou 6 alunos na aula na semana passada, esses responderam e enviaram, e aí eu li e vi que o grau de aprofundamento em alguns conteúdos já está bom. Outros a gente vai precisar aprofundar um pouco mais, relembrar alguns conteúdos que eram para ter sido vistos, para poder não ficar com prejuízo para vocês, né? Não adianta eu chegar e falar só o que é minha parte, sendo que muito das coisas que vocês vão precisar para entender a minha parte depende de outras disciplinas. Então a gente vai rever um pouquinho de cada uma dessas disciplinas para poder compreender e ficar entendendo o conteúdo de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Bem, na semana passada, eu postei para vocês um texto sobre a história da fertilidade do solo. Então, nesse texto, a gente ainda tem as questões lá do AVA para serem respondidas, né? E as questões, elas estão bem relacionadas com aquele texto, né? Tem algumas perguntas que falam o que fulano falou, o que ciclano falou, o que é falado em determinada parte desse texto. Mas eu trouxe aqui um resumo do que é a história da fertilidade do solo. A gente hoje, né, como engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, pesquisadores, professores, nós temos uma série de informações que a gente pode utilizar para recomendar, por exemplo, a adubação. Mas nem sempre foi assim, né? A gente vê que, antigamente, o pessoal utilizava as áreas de plantio, os deltas e vales dos rios, né? Se a gente vê o que é um delta do rio, eu comprei uma mesinha para ajudar a digitar, a desenhar, mas ainda não chegou. Acho que essa semana que vem já chegou para eu poder desenhar para vocês aqui. Deixa eu colocar o ponteiro.
quando a gente tem um delta do rio, é mais ou menos isso. Eu tenho um rio menor, um córrego, por exemplo, um rio menor, e esse rio ele deságua num rio maior. Normalmente, quando a gente tem esse deságue do rio menor no rio maior, há uma formação de bancos de areias. Esses bancos de areia são em formato de triângulo, porque a água vem em uma velocidade maior desse córrego ou desse rio e encontra um outro rio que normalmente, por ele ter um maior volume de água, ele tem uma velocidade menor. Normalmente, na maioria dos rios é assim. Eu tenho um córrego que corre muito rápido, mas ele chega num rio que a velocidade dele não é tão rápida quando comparada com a do córrego. Quando isso acontece, todos os processos erosivos que estavam acontecendo nesse córrego, grande parte delas são depositados formando o delta dos rios. Então, são esses triângulos. Né? A gente lembra lá do cálculo, né? Quando a gente fala de delta, né? Quando a gente vai calcular Bhaskara, é um triângulo. Então, exatamente esse triângulo que era formado nesses rios, eram utilizados para a agricultura. Então, na época da seca, em que os rios abaixavam, o pessoal utilizava essas áreas porque eram áreas muito férteis. Por que eles viam que eram férteis? Porque as plantas naturalmente brotavam, nasciam nessas regiões. E hoje a gente sabe que por que essa região é fértil? Porque todos os processos erosivos que acontecem na região do córrego desse rio acima, leva nutrientes, leva solo, leva calcário, cai dentro do rio e depois deságua aqui nesse rio maior, fazendo esse delta. Então, esses bancos de solo, bancos de areia que eram formados, eram as regiões que eram utilizadas para o cultivo. Isso na região dos rios Nilo e nos rios Eufrates, do rio Nilo e do rio Eufrates. Isso centenas de anos atrás. Depois disso, que eles identificaram que esses solos eram mais ricos por algum motivo, né, e até então eles não sabiam por quê, outras regiões começaram a utilizar a fertilidade dos solos naturais. Os gregos, por exemplo, eles começaram a identificar que solos de regiões que havia queimadas, havia essa cinza em decomposição, era mais favorável para o crescimento das plantas também. E aí, se a gente pensa hoje, né, o que é uma cinza? Né? Eu tenho uma planta que cresceu aqui no... Oi? Tá pressionado. Não estou entendendo. Tá toda preta. Tá pressionada. Seus slides. Deixa eu dar uma olhada. Apareceu agora? Não. Não. Vou fazer assim. Eu vou salvar a apresentação em PDF e compartilho com vocês para que vocês possam ir acompanhando, se for possível, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. A gente fez uma apresentação de TCC hoje pelo Skype e funcionou. O meu não tava, eu entrei e saí umas 2 vezes e voltou. O meu tá normal. Aí você mexeu aí, o trem saiu. Agora Não, eu vou aparecer o slide. Tá desenhando ainda aí? Isso. Vou compartilhar aqui no chat. Acho que dá para compartilhar arquivo. Dá. Fertilidade do solo. Primeiro VA. Falou. Aí, compartilhei aqui do lado no chat o arquivo com a aula, né? Mas de qualquer forma vai ficar gravado. Depois a gente vê uma outra forma de vocês não ficarem prejudicados. Está aqui do lado a apresentação e eu vou falando de que eu vou passando os slides, né? Então, depois disso,
os gregos, né, eles usaram a cinza na agricultura, porque, como eu ia explicando aqui, uma planta, quando ela é queimada, ou um animal, qualquer material orgânico, quando ele é queimado, na verdade, o que é a cinza é um processo mais rápido de decomposição dessa matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica de uma planta que foi decomposta pelo processo de queima, os nutrientes vão voltar aqui para o solo. Então, o cálcio, o magnésio, o potássio, o enxofre, o molibdênio, todos os nutrientes que estavam compondo essa planta vão voltar para o solo. E aí, durante muito tempo, as queimadas elas foram utilizadas como forma de renovar a fertilidade do solo, porque as plantas elas são compostas de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas também dos nutrientes. Quando eu queimo, a maior parte dela volta para o solo. Só que o processo de queimada, a gente vai ver isso ao longo da disciplina e em outra disciplina ainda, a queimada ela danifica o solo, porque embora eu forneça nutrientes muito rapidamente, eu acabo com os micro-organismos do solo. E esses nutrientes que são fornecidos muito rapidamente, eles não são fáceis de serem absorvidos, eles não são solubilizados. Então, as queimadas, elas vêm numa época em que a gente não tem água no solo, naturalmente. Então, esse nutriente ele não vai ser absorvido, né? Então, é um prejuízo. Agora, se eu tiver uma cinza, um resto de cinza, e fornecer isso, e ter irrigação, ter molhamento, a planta vai conseguir absorver alguns desses nutrientes. Outra região, lá em Roma, os romanos começaram a utilizar restos vegetais e animais. Então, eles observaram que os materiais em decomposição, seja de origem vegetal ou de origem animal, forneciam para o solo alguma característica que melhorava o crescimento de plantas. Depois disso, em 345 anos a.C., o Xenofonte, que era uma pessoa que era observadora da natureza e tal, ele identificou que havia possibilidade de melhorar as características de um determinado solo. Hoje a gente chama de calagem e adubação. Nessa época ele falou, não existe nada tão bom quanto o esterco. E aí lá na aula de fertilidade, quando a gente for falar de matéria orgânica do solo, tem outra frase dele que ele fala que o Estado grego, a Grécia Antiga, não prestou atenção na importância dos estercos, porque ele tinha muito, e chegou aí à ruína, porque não conseguiam produzir alimentos. Então, os estercos poderiam ter salvado, e aí ele faz uma escala, naquela época já, em 300 anos antes de Cristo, faz uma escala de quais seriam os melhores estercos, esterco animal de origem de suínos, de equinos, de homens, né, esterco humano, e ele fez uma classificação. A gente vai falar disso na nossa aula 6 ou 7, depois da primeira VA. Depois, né, a gente tem um hiato muito grande na história da fertilidade, que vai dessa época em que até o século XVIII, quando surge a química agrícola. Durante muito tempo, a gente não teve muitos avanços na agricultura do ponto de vista de fertilidade do solo. Então, o que tinha na época de Cristo, adubando do jeito que tinha, aplicando, veio até o século XVIII, quando surge a química agrícola. E aí os químicos daquela época começam a estudar, começam a entender como que funcionam os nutrientes, os átomos, né? E relacionam isso com a nossa fertilidade do solo e o crescimento de plantas. Isso já no século XVIII. Ainda no século XVIII, existe um pesquisador chamado de Augustus von Liebig, né? A citação dele é Liebig, 1862, ele descreve pela primeira vez a lei do mínimo. Então, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar das leis da fertilidade, uma parte da nossa disciplina, e ele explica que a lei do mínimo mesmo que todos os nutrientes estejam em quantidades equilibradas, se um desses nutrientes estiver faltando, a planta não consegue ter o seu máximo teto produtivo. Então, é importante que todos os nutrientes estejam em quantidades adequadas, no momento adequado, para que a planta possa absorver e concluir o seu ciclo. Então, a partir de então, começa a entender que o solo precisa estar fertilizado, seja esse fertilizado naturalmente ou aplicando-se algum determinado produto para melhorar essas características, e que há uma grande influência desse tipo de solo ou de outro tipo de solo na nutrição das plantas. Então, se a planta ela é mais bem nutrida, se o solo é considerado mais fértil, a planta consegue se desenvolver mais e produzir mais. Isso para a gente hoje, no século XXI, no ano de 2020, é lógico. Um solo fértil, um solo produtivo, com nutrientes, a planta vai crescer mais bonita, mais vigorosa, vai produzir mais.
Mas isso a gente está falando de 1860, né? Então, numa época totalmente diferente do que nós temos hoje, de que as tecnologias eram muito mais rudimentares e a informação demorava. Então, hoje, se alguém descobre a vacina do Covid na Rússia, em 2 dias isso já está publicado num paper, isso já está publicado em revista científica, já está nos maiores sites, já está na mídia. A gente está falando de 1860, e que uma descoberta demorava centenas de anos, às vezes mais do que 100 anos, para sair de um continente e chegar em outro, né? Dependia muito do interesse dos pesquisadores em divulgar determinado conteúdo. O tempo vai passando até a gente chegar no que a gente tem aí a revolução, né? A Revolução Verde, o aumento da população humana. A gente está falando de 1800, de uma população de menos de 1 milhão de habitantes. 1 bilhão de habitantes no mundo. E então a gente tem a produção de alimentos suficiente para alimentar. Quando a gente chega no contexto mais atual, a gente tem que aumentar a produtividade das culturas, porque a gente tem uma população cada vez maior, áreas disponíveis para o cultivo cada vez menores, justamente por conta de impactos ambientais, impactos sociais, né? E aí a gente precisa aumentar a produtividade. E aí alguns trabalhos começam a mostrar que solos bem fertilizados, eles têm resposta maior na produtividade das culturas. Continua mostrando aquela ideia de nutrição vegetal e fertilidade dos solos estão ligadas, mas agora diretamente que a adubação ela vai influenciar drasticamente a produtividade. E aí o que a gente tem hoje, né, atualmente? Conceito atual de fertilidade do solo. A fertilidade, então, ela é uma parte da ciência do solo. Então, por exemplo, o professor Jadson trabalha na ciência do solo com microbiologia do solo. Então, existe uma área, uma sub-área do solo que é a microbiologia. Eu vou formar em agronomia, eu vou trabalhar com solo. Se eu não for trabalhar com pesquisa, ensino, eu vou trabalhar com um conceito amplo, né, de todo o solo. Mas a fertilidade, ela é uma subdivisão dessa ciência do solo que vai trabalhar a nutrição da planta, justamente no sistema solo-planta. Então, por que a fertilidade vem agora, no 6º período, né? Eu já vi faculdade colocando fertilidade no 3º período. E aí a gente fala, poxa, o aluno está fazendo fertilidade, mas ele ainda não fez química, ele não fez bioquímica, ele não fez fisiologia, e muito do que a gente vai ver aqui tem necessidade desses conhecimentos prévios. Né? Então é importante que tenha sido visto, ou que já tenha pelo menos alguma noção de cada um desses conteúdos para poder dar andamento. E cada vez mais a gente tem considerado na fertilidade do solo a ideia da agricultura de precisão. Então, se a gente pensa que a fertilidade, a gente vai falar daqui a pouquinho de amostragem, mas se eu pego uma área aqui de um pivô central, e nesse pivô central lá de, 80 hectares, esse pivô eu tenho diversidade de solos. Poderia dividir essa área em grids amostrais, né? E aí dentro de cada área eu fazer a amostragem de solo, ela vai estar mais próxima, mais homogênea, né? Ainda assim vai ter uma heterogeneidade. Mas essa homogeneidade aqui, ela é muito melhor do que da área total. Por quê? Às vezes nessa área aqui, eu fiz análise de solo, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, e essa área aqui precisou de 1 tonelada de calcário. Essa área aqui precisou de 1 tonelada, 0,2. Essa aqui precisou de 1,5. O que eu quero dizer? Quero dizer que se eu não fizesse uma separação dessas áreas, se eu tivesse feito tudo junto, pode acontecer de eu aplicar 1,3 em tudo. Se eu aplicar 1,3 em toda a área, aqui eu precisava de 1, eu coloquei 1,3, eu passei, coloquei a mais. Aqui eu precisava de 1,5, eu coloquei 1,3, eu coloquei a menos. Então, a agricultura de precisão, ela é devolver para o solo justamente o que cada região, que cada ambiente precisa, sem excessos e sem falta. Então, por isso que é importante, a gente daqui a pouquinho vai falar disso, na segunda parte da aula de hoje, sobre a amostragem do solo, sobre a separação das áreas, justamente para a gente conseguir fazer uma amostragem mais próxima do que a planta realmente necessita. Tá? Se tiver dúvida, pessoal, pode ligar o microfone e a gente vai conversando. Na semana passada, eu mostrei para vocês, para quem estava online, ao vivo, que o nosso solo, ele
ele é muito variável em termos de distribuição no território brasileiro. Então, a maior parte dos nossos solos, esse verde bem claro e esse verde um pouquinho mais escuro aqui, nós temos solos de muito baixa e de baixa fertilidade. A maior parte, se nós pegarmos o solo aqui do Brasil, sei lá, 80% dos nossos solos, 75% dos nossos solos, são solos de muito baixa e de baixa fertilidade. Natural, essa fertilidade é natural. Parte do Mato Piba aqui, Mato Grosso, Piauí, né, Bahia e Mato Grosso, Tocantins, Bahia e Piauí, Mato Piba, ele tem uma média fertilidade, nessa mancha de solo aqui em cima. Alguns solos a gente vai ter média para alta, então regiões aqui do Acre, regiões na beira do Rio Negro e do Rio Solimões, formando depois o Rio Amazonas. No Nordeste nós temos muitos solos férteis de alta, média para alta e de alta fertilidade, e algumas manchinhas de solo distribuídas em outras regiões de alta fertilidade. Então, nós vemos que a maior parte dos nossos solos do Brasil são solos de baixa fertilidade. E mesmo assim, e se a gente pega a região do Cerrado, que é a região que mais produz alimentos por área no mundo, a maior parte delas são solos de baixa e muito baixa fertilidade, tirando aqui a região ali de Rio Verde, aquela região mais ao sul de Goiás. Então a gente tem que, em regiões de solo muito pouco férteis, transformar esses solos em férteis para eles serem produtivos, para a gente produzir alimento e continuar sendo o que o pessoal chama de celeiro do mundo. Olha o que vem acontecendo nos últimos 70 anos, né, de maneira geral. Esse gráfico, os 3 próximos gráficos, esse mais 2, são o consumo de nitrogênio ano a ano, né, de 5 em 5 anos, no início, depois a gente tem ano a ano, até o ano de 2014, e é isso em milhões de toneladas, em 1.000 toneladas. Então, a gente vê que em 1950 nós tínhamos ali 14,2. E nós chegamos em 2014, esses dados são da Agência Nacional de Desenvolvimento Agrário, os dados mais recentes deles são de 2014, com 4.150. Então, é uma quantidade muito grande de nitrogênio. Então, a gente aumentou a produtividade, mas aumentou também a demanda por nutrientes para conseguir produzir mais. Uma lavoura que produzia 60 toneladas por hectare, sei lá, de cana em 1950, hoje está produzindo 115, 120 toneladas, mais que dobrou. Mas a gente aumentou demais as áreas plantadas, aumentou demais a produção de alimentos, porque a população cresceu. Da mesma forma, acontece com o fósforo. Se a gente pegar lá em 1950, tinha 48,2 vezes 1.000, né, toneladas, e hoje chegou em 5.187.000 toneladas de fósforo, né? Hoje eu falo assim, em 2014, os dados mais recentes da ANDA. Mesma coisa aconteceu com o potássio. Então a gente vê que a demanda por fertilizantes tem crescido à medida em que a pesquisa vai aparecendo, e vendo que se não aplicar esses nutrientes, as plantas não conseguem se desenvolver bem. Esse gráfico, essa tabela aqui, ela mostra para a gente a quantidade de fertilizante demandado pelos principais países produtores. Então, a China, em 90, utilizava 27 milhões de toneladas de nutrientes por ano. Em 95 foi para 33 milhões, em 2000 foi para 34, em 2010, estão fechando os dados agora para fechar de 10 em 10 anos, estão fechando os dados de 2020. 51. Então, houve um aumento entre 1990 e 2010 de 89%, né? Quase dobrou, né? Se tivesse dobrado, tinha ido para 54 milhões. A Índia saiu de 12 e foi para 28, aumentou 124%. Os Estados Unidos quase não tiveram aumento, saíram de 18 para 9. E aí o Brasil, né? O Brasil utilizava 3,2 milhões de toneladas de nutrientes e foi para 10,1. No mundo inteiro, o Brasil foi o país que mais aumentou o consumo de nutrientes, 216%. Bem acima da média do mundo, que era de 137 e foi para 170. Ou seja, as pesquisas da Embrapa, as pesquisas nas faculdades, universidades, dos próprios produtores, fizeram com que os produtores comprassem mais adubo e conseguissem aumentar a produtividade, lógico, com a aplicação desses insumos. Ainda falando de aumento desse consumo, eu tenho aqui o gráfico que mostra o aumento em azul do mundo, né, saiu, se a gente colocar os
37, né, de 1990, e comparar ele, colocar ele como sendo 100%, né, aqui, 137 era o 100%. Hoje a gente aumentou pouco mais de 25%. Do Brasil teve um aumento exponencial, né? A gente chegou aqui a 216% de aumento. Então é bastante fertilizante, a gente tem ainda consumido muito fertilizante para conseguir produzir. Na semana passada também, passando de slide aí, eu mostrei para vocês, para quem estava assistindo, o uso das principais culturas, né? Quais as principais culturas que estão consumindo e para onde que esses adubos estão indo. A maior cultura do Brasil é a soja, sem dúvida, né? Depois o milho, cana-de-açúcar, café, algodão e arroz. Essas 6 culturas são responsáveis por mais de 80% de todo o adubo que é comercializado no Brasil. 34%, né? Ou seja, a cada 3 quilos de adubo vendido, 1 quilo é para a produção de soja. Então a gente vê que a importância da cultura para a economia brasileira. O Brasil, maior exportador de soja do mundo, né? E está sempre brigando ali com os Estados Unidos para quem fica em primeiro e segundo. Então, a cada 3 quilos de adubo, 1 vai para a produção de soja. Em 15 regiões, né? Principalmente Mato Grosso, 16%, São Paulo, 15%, Minas Gerais, 13%, Paraná, 13%, Rio Grande do Sul, 12%, Goiás, 9%, Bahia, 7%, Mato Grosso do Sul, 4%. Então, esses, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul, 8 estados são responsáveis por quase 90% de toda a comercialização de adubo. Isso faz com que muitas pessoas, depois que formem agronomia, vão buscar tentar empregabilidade nesses estados, justamente porque são estados que têm uma demanda muito grande por profissionais, justamente por serem os estados que mais produzem, né? Então, Mato Grosso, São Paulo, aqui em Goiás também, uma região da Bahia, são importantes produtores de alimentos, de fibras, energia, e isso tem cada vez mais surgido oportunidades para profissionais entrarem no mercado de trabalho. Aqui fala um pouquinho sobre o calcário, o aumento do consumo do calcário. Esses dados é da Associação Brasileira dos Produtores de Calcário. Eles fizeram um trabalho em 2007 e mostraram o aumento do consumo de calcário no Brasil. Então, tem uma capacidade no Brasil de produzir 50 milhões de toneladas por ano e estimativas dele é que cheguem a 75 milhões de toneladas por ano. Então, isso pode fazer com que a gente não tenha condições, ou ainda, né, precisaria abrir novas áreas de extração, porque o Brasil talvez ainda não consiga atender a demanda se a gente chegar nesses 75 milhões. Né? Passado de 50 milhões já não consegue atender. Então, surge aí uma demanda nova de entender como aumentar a produtividade, buscar novas áreas de jazidas de calcário para poder fornecer para a gente não perder esse produto que é muito importante. Na nossa aula 4 a gente vai falar sobre calagem, e a gente vai entender por que ele é tão importante. Falando dessa pequena introdução aí sobre a história da fertilidade do solo, a gente chega nos fatores que podem afetar a produtividade. Então, nós temos alguns fatores que podem afetar a disponibilidade das culturas, né? A disponibilidade e a produtividade das culturas. Por exemplo, solo, fatores químicos, físicos e biológicos. Físico, por exemplo, se a gente tiver um solo muito compactado, ele pode ser prejudicado no crescimento das raízes e absorção dos nutrientes. Quimicamente, se eu tenho um solo pobre em potássio, em fósforo, em magnésio, eu não tenho disponível esse nutriente para ser absorvido. Isso vai afetar o crescimento e a produtividade. Aspectos biológicos, se eu não tenho micorrizas, né? Se eu não tenho fungos, bactérias que promovam o crescimento de plantas, que aumentem a área de absorção de raízes, né, dos nutrientes, isso pode prejudicar a produtividade. Mas existem outros diversos fatores que podem influenciar na produtividade. Por exemplo, a qualidade da semente, né? Vocês vão ter semestre que vem a disciplina de sementes. Se eu tenho uma semente de má qualidade, ela pode influenciar na produtividade. Eu tenho menor taxa de germinação, menor crescimento, menor vigor, essa planta vai crescer menos e vai produzir menos.
A mecanização mal feita, eu posso influenciar na produtividade, se eu tiver processos de erosão dentro da área. Pragas e doenças, acho que não precisa nem comentar. Vai afetar diretamente a produtividade se eu não conseguir fazer o controle dessas pragas e doenças que podem acometer as plantas. Perdas na colheita. Imagina uma lavoura de soja ou de milho em que a colheitadeira está desregulada e parte desses grãos estão caindo na lavoura. Vai prejudicar a produtividade. Irrigação, excesso ou falta d'água. O mercado vai influenciar muito na produtividade. Então, se a gente tem, por exemplo, uma quebra de safra de feijão, então eu vou ter pouco feijão no mercado, o quilo do feijão vai para R$ 9,00. O que acontece muito no Brasil? Esse ano o produtor viu que o feijão foi para R$ 9,00, no ano que vem ele quer produzir feijão, mesmo nunca tendo produzido feijão ou não sendo o carro-chefe dele. Produz, sei lá, algodão, e aí viu o preço do feijão muito alto, a saca do feijão muito alta, ele migra para essa produção. Só que não é só ele que pensa assim. Se fosse só o João que pensasse em produzir feijão, ano que vem ele teria um lucro. Muitos produtores pensam dessa forma. Então, no ano que vem, eu tenho uma alta produção, digamos que não tem problema de safra, né, de quebra de safra, e eu tenho uma alta produção, e ele pensava em vender o quilo do feijão a 9, ele vai vender o quilo do feijão a 2,50, a lei da oferta e da demanda. Então, o preço, o mercado vai influenciar na produtividade. Sistemas de manejo, a gente fala muito disso na disciplina do semestre daqui 2 semestres, manejo de conservação do solo, e a fertilidade e o meio ambiente. Então, eu tenho que respeitar as leis, eu tenho que respeitar a natureza, e isso tudo pode influenciar na produtividade. Para a gente aqui, eu quero destacar os fatores físicos, químicos e biológicos. Como eu falei no início, por isso que a gente tem essa disciplina agora no 6º período, depois de ver introdução à ciência do solo, levantamentos, todas essas disciplinas, microbiologia, para que agora a gente possa entender e utilizar essas informações para dar continuidade ao conhecimento. Bem, talvez todos, não seja novidade para vocês, todos já tenham visto essa figura. Essa figura é um modelo esquemático de qualidade do solo, no solo ideal, em que nós teríamos 50% do solo preenchidos por parte sólida e 50% do solo preenchido por poros. Esses poros podem ser macro ou microporos, daqui a pouquinho a gente fala deles, mas é importante que a gente saiba que esses poros podem estar preenchidos por ar ou por água. Se eu tiver muita água, eu vou saturar esses poros, e se eu não tiver água, não tiver chuva, não tiver irrigação, eu vou ter muito ar, e esse solo vai ficar muito seco. Então, o ideal seria que a gente tivesse 50% de solo, 50% de poros. Dentro dos 50% de poros, variando ali entre 25%, próximo a 25%, o teor de água e o teor de ar. A gente vai ver daqui a pouquinho por que é importante ter ar também, né? E nos outros 50% da parte sólida, 45% preenchidos por minerais de argila, né, areia, silt, argila, e 5%, aí é um sonho dos produtores, um solo com 5% de matéria orgânica. Então, esse é um modelo hipotético ideal. Solos do cerrado, a gente vai encontrar 2,5%, 1,8%, 3%, no máximo aí, por cento de matéria orgânica. Então, nossos solos do cerrado são muito pobres, porque nós temos uma vegetação que degrada muito rápido, nós temos uma chuva concentrada em 6, 7 meses do ano, e isso faz com que a gente tenha um período de seca, de estiagem muito grande, e não favorece a manutenção de palhada no solo, ela decompõe muito rapidamente. A gente vai falar disso na aula de matéria orgânica também. Bem, alguma dúvida pode ir falando, pessoal. Dentro dessas 3 fases, fase gasosa, fase líquida e fase sólida, a gente precisa entender que cada uma delas tem importância. A fase gasosa, ela tem importância para fornecer oxigênio para as raízes e também fornecer o nitrogênio, o N2 atmosférico, para a fixação biológica. Sei que o professor Jadson já falou para vocês sobre a fixação biológica de nitrogênio, as bactérias, né, do gênero Rhizóbio, Bradyrhizóbio, que conseguem, principalmente elas, que conseguem retirar nitrogênio da atmosfera, do ar,
e transformar esse nitrogênio, esse N2, em nitrogênio assimilável pelas plantas. Então, existe uma simbiose, né, uma junção dessas bactérias nas raízes das plantas, criando nódulos. Semana passada eu lembro do Vitor até comentar desses nódulos, quando eu perguntei algumas coisas. E aí esses nódulos, eles são sinais de que a bactéria conseguiu fazer o processo de simbiose com essas raízes. Por quê? Porque a planta precisa de nitrogênio. E aí é um nutriente muito caro de se aplicar ao solo, e aí a gente conseguiu identificar em vários trabalhos aí de pesquisadores e pesquisadoras que esse nutriente poderia ser retirado da atmosfera. Nós vamos ter uma aula só sobre nitrogênio, na segunda parte da disciplina, e a gente vai discutir como que isso acontece, né, biologicamente, quimicamente. Por enquanto é importante saber que o solo, ele tem o ar, né, presente, e que o ar do solo, ele é diferente do ar atmosférico. O ar do solo, ele é menos rico em oxigênio, enquanto o ar atmosférico tem 21, ele tem 19% de oxigênio, mas ele é muito rico em CO2, em gás carbônico. Então, olha que interessante, quando a gente fala que o revolvimento de solo, a aração, a gradagem, ela pode causar aumento nos gases de efeito estufa, é por isso. Porque o solo, quando ele está protegido com a palhada, quando ele está agregado, né, formando os torrões, o gás carbônico, o carbono do solo, ele está armazenado nessas partículas, nos poros do solo. Quando eu revolvo esse solo e exponho esse ar, esse gás carbônico, ele vai para a atmosfera, ocasionando maiores taxas de aumento do efeito estufa. Então, existem vários trabalhos que mostram que o preparo de solo é condicionante, ele pode favorecer a emissão de gases de efeito estufa. E também o N2, que é o gás nitrogênio, o solo ele é mais rico em nitrogênio do que o ar atmosférico, né, comparado aí 79% a 72%. Então, a gente tem um alto teor de CO2 e um baixo teor de oxigênio. Né? Então, isso é responsável principalmente, por que isso acontece? Por conta da respiração das raízes e dos micro-organismos. Então, elas liberam, as raízes absorvem o oxigênio e liberam CO2 também, né, diferente das folhas. E os micro-organismos também utilizam oxigênio e emitem CO2. No solo nós temos milhares de micro-organismos. Existem pesquisadores que dizem que em uma colher de solo orgânico, de solo vivo, existe mais micro-organismos, mais bactérias, fungos, do que a população da Terra. Então, existe muitas bactérias, muitos fungos, muitos protozoários no solo. Isso faz com que haja emissão de CO2. Além disso, a mineralização da matéria orgânica, processo de decomposição da matéria orgânica, ele ocasiona essa emissão de CO2 para a atmosfera também, se o solo for revolvido. Rapidamente, relembrando a fase líquida, né? A fase líquida é importantíssima porque a planta ela não consegue absorver o nutriente se ele não tiver dissolvido na água. Então não adianta eu colocar um grão de adubo no pé da planta, que se esse grão não se dissolver, não diluir na água, não solubilizar, a planta não vai conseguir absorver. Então a fase líquida ela é muito importante. A fase líquida do solo a gente chama de solução do solo. E aí esses nutrientes são absorvidos, aí aqui eu mostro para vocês quais são os macro e os micronutrientes, a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente, e eles são absorvidos nas formas iônicas. Então, o cálcio é absorvido na forma Ca2+, o magnésio, Mg2+, o potássio, K+, o nitrogênio na forma de amônia e amônio, né, NH4+, e NO3-, né? Então, na forma catiônica e aniônica, né? Bem como os micronutrientes também, zinco, cobre, ferro, manganês, molibdênio, cloro, boro, todos eles vão ser absorvidos da forma líquida, ele precisa dissolver no solo. E na fase líquida é onde vão acontecer a maior parte dos processos químicos e biológicos. É importante que tenha água. Os solos do Nordeste, eu mostrei naquela figura para vocês, são muito férteis, naturalmente férteis, mas eles não são produtivos, justamente porque falta água para mineralizar, para dissolver esse nutriente e a planta conseguir absorver. Então, o solo ele tem a fase líquida, a fase gasosa e a fase sólida, e todas as três são
são muito importantes. Se uma delas estiver em quantidade menor e a gente não conseguir repor, a gente não vai ter uma produção satisfatória. Bem, na fase sólida, né, a gente tem os agregados que formam o solo, né? A gente tem argila, tem silt, tem areia, relembrando aí o professor Jadson já deve ter conversado muito com vocês, né? A gente tem a argila, que é toda a partícula que vai de 0 a 0,002 milímetros, o silt, que vai de 0,02 a 0,05, 0,002 a 0,05 milímetros, e a areia, que é maior que 0,05 e menor que 2 milímetros. Então, se a gente fosse colocar uma areia, o tamanho da areia, precisaria de 5 grãos de areia, imensos, né, de 2 milímetros, para dar 1 centímetro. Então, a areia ela é a maior partícula. Para a fertilidade do solo, lógico que a areia é importante, silt é importante, mas para a fertilidade, mais importante, argilas e a matéria orgânica, porque são considerados agentes cimentantes. Cimentantes vêm do cimento, né? Elas agregam, elas formam. Se eu tiver um solo muito arenoso, esse solo não forma torrão. Se eu for lá na pista do Clube do Laço, onde tem o pessoal corre lá para laçar, e for tentar fazer um torrão naquela areia, eu não consigo, porque eu não tenho agentes cimentantes, eu não tenho argila e tenho pouca matéria orgânica. Agora, se eu for na área lá em frente à faculdade, naquela área onde a gente faz os dias de campo, os nossos experimentos, e lá eu pegar um torrão, eu tenho muita argila, essa argila dá essa sensação de agregação, assim como a matéria orgânica. Então, esses dois são dois essenciais para a fertilidade do solo. É aqui também onde vão acontecer a maioria dos processos, onde vai estar a CTC do solo. E a gente vai falar muito de CTC a partir da próxima semana. Tá? Na semana passada, nós éramos 6 aqui, eu falei rapidamente do tamanho da partícula. Então, digamos que isso aqui é uma areia, isso aqui é uma areia, aqui eu tenho o silt, um pouco menor, e isso aqui é a argila. Então, quanto menor a partícula, ela é mais interessante para a gente, ela é mais importante para a gente. Mas por que a partícula pequena ela é importante? Quanto menor a partícula, maior a sua reatividade, capacidade de reagir. E aí eu gosto de dar 2 exemplos. O exemplo do gelo. Se eu pegar 10 quilos de gelo em cubo e 10 quilos de gelo em barra e colocar lá na Avenida Brasil 3 horas da tarde, provavelmente vai derreter primeiro o gelo em cubo. Pode ser 10 quilos. Se eu comparar ele com o gelo em barra, os 10 quilos de gelo em cubo vão derreter mais rápido. Por quê? Porque a partícula é menor. Ela tem mais superfície de contato. Quando ela tem mais superfície de contato, ela reage mais rapidamente. Isso aqui é muito importante quando a gente for falar, por exemplo, do calcário. Quanto mais fino o calcário, mais rápido ele reage. Se eu tiver um calcário muito grosso, com a espessura muito grande, as partículas muito grandes, ele é mais difícil de reagir. Outro exemplo que eu dou, sei lá, do chocolate, né, do achocolatado. Se eu pegar um achocolatado e eu colocar o achocolatado no copo de leite lá, se a partícula ela é pequenininha, lá de Nescau, de Toddy, rapidinho isso aqui vai dissolver. Agora, se eu pegar a mesma quantidade de leite, a mesma quantidade de chocolate, em vez de estar em pó, ele está em pedaço, ele vai demorar mais para decompor, para dissolver nessa água. Então, o tamanho da partícula é importante. O sal grosso, se eu pegar o sal grosso e o sal fino, colocar na mesma quantidade em peso, né, na água, o sal fino ele vai dissolver muito mais rápido do que o sal grosso, justamente por conta da área de superfície de contato. Eu tenho mais superfície de contato quando a partícula é menor do que quando a partícula é maior. Então, a argila ela é muito importante para a gente, ela tem muita superfície de contato. Então, a fração argila, na qual se encontram os minerais de argila e a matéria orgânica, são as frações mais reativas do solo. Então, elas são mais reativas porque são partículas menores. Então, a matéria orgânica e a argila são as frações mais reativas. Na semana passada, uma das 11 perguntas que eu fiz é: quais são as partículas do solo? Todos responderam: areia, silt e argila. Quais são as mais reativas? Os 5 responderam:
argila. Então, realmente, a argila, quando a gente fala em mineral, ela é a mais reativa do solo, né? Relembrando aí um pouquinho pedologia. Então, a gente, para a fertilidade do solo, para os nutrientes, tudo que for maior de 0,02 milímetros, pedra, cascalho, areia, silt, matacão, calhaus, tudo isso não é interessante para a gente, porque ele não vai ter CTC. O que vai ser interessante? As partículas pequenas, todas aquelas menores de 0,002. Aí se enquadra a argila e a matéria orgânica. Então, para a gente, na fertilidade, a gente dá muito valor nessas partículas minúsculas, bem pequenas mesmo, a argila e a matéria orgânica. Bem, antes da gente fazer uma parada para o intervalo, ainda falta 25 minutos, vamos relembrar algumas características aqui, físicas, né? Propriedades físicas do solo. Então, solo, na semana passada eu perguntei o que é solo, né? O solo é uma superfície inconsolidada, heterogênea, que sofre constantes mudanças. E aí as propriedades físicas vão dar essa estruturação ao solo e a resistência do solo à degradação. E é onde vai crescer a camada vegetal. Então, professor, eu consigo produzir em hidroponia, não preciso de solo. Sim, realmente, criatura, você consegue produzir em hidroponia, mas não suficientemente ainda para alimentar a população humana na Terra. Então, eu consigo produzir hidroponia, alface em hidroponia, consigo. Algumas outras folhosas, consigo. Mas quando eu expando isso para alimentação animal, para alimentação humana em larga escala, não consigo. Então eu preciso do solo para dar estruturação física. Porque os nutrientes, a maioria deles estão sendo aplicados via adubo. Então tanto faz se ele é na água ou se eu vou aplicar o grão lá no solo. Ele vai dissolver da mesma forma e a planta vai absorver. Mas eu não tenho ainda condições, e isso encareceria muito para a produção de alimentos, produzir sem solo. Né? E, inclusive eu ia ter que ter um espaço para colocar essas estruturas. Então é mais fácil plantar no chão, plantar na terra e utilizar esse solo como fonte de sustentação e também como fonte de nutrientes para a planta. E aí existem várias características, né, de propriedades físicas do solo. Uma delas é a permeabilidade. Né? Então, o que é um solo permeável? O que é a permeabilidade? Quem arrisca? Um de cada vez. Eu acho que permeabilidade é a quantidade de água que entra no solo. Vamos só ouvir, né? Quantidade de água que entra no solo, o que mais? Olha aqui, a permeabilidade ela está mais relacionada com diretamente com o solo. Então, o solo que é permeável ou impermeável, né? Compactação e tal. Então, é a maior ou menor facilidade com que o solo é atravessado pela água. Eu dei o exemplo agora há pouco lá do Clube do Laço, da pista de laço. É um solo bem permeável, porque, embora tenha o pisoteamento de animais, a areia ela não sofre tanto problemas de compactação. Então, lá, se eu despejar um caminhão de água lá, essa água vai infiltrar com facilidade. Solos que tenham uma certa compactação, ela vai ter uma menor permeabilidade. A água não consegue penetrar, não consegue atravessar o solo. E aí isso está muito relacionado com a capacidade de retenção. Embora o solo seja permeável, nem sempre ele consegue reter a água. Como assim, professor? Se eu colocar água na areia, a água vai bater e infiltrar. Só que pode ser que essa água infiltre e seja perdida em profundidade, no processo de lixiviação. Num solo arenoso, é isso que vai acontecer. Num solo argiloso, ela demora mais para entrar, porque ela tem menor permeabilidade nos solos, por conta do tamanho dos poros, né, dos macroporos. Mas quando a água entra, por existir microporos, essa água fica retida. Então, os solos arenosos, a água infiltra rapidamente, mas ela é perdida rapidamente. Nos solos argilosos, ele demora mais para infiltrar, mas a água pode ficar lá por muito tempo. Então, ele fala aqui embaixo, ó, teor em água demasiado elevado, teor de água no solo muito alto, pode causar um mau arejamento, má disponibilidade de ar, que vai impedir o crescimento das raízes.
A gente sabe que a grande parte das plantas não desenvolvem solos encharcados. Lógico que algumas são adaptadas, são desses ambientes aquáticos. Mas grande parte das plantas, se a gente ficar com o solo alagado muito tempo, não vai ter troca de ar, né? Oxigênio com CO2, e essas raízes vão fazer com que a planta não cresça. Então, as areias têm baixa capacidade de retenção, embora tenha alta permeabilidade, é inversamente proporcional. Eu coloco aqui do lado a setinha. Então, a areia ela tem alta permeabilidade, mas tem baixa retenção. Então, tem areia, alta permeabilidade e baixa retenção. Ao contrário da matéria orgânica e das argilas, que ela tem baixa permeabilidade, demora mais para infiltrar, mas ela tem alta retenção. A gente vai falar da aula de fertilidade de matéria orgânica, que a gente tem até 1 grama de matéria orgânica, consegue segurar no solo até 5 gramas de água, 5 ml de água. Então, é uma quantidade muito grande, né? A matéria orgânica ela tem uma influência muito grande nesse armazenamento de água no solo. Um outro fator é a porosidade. A gente falou agora um pouquinho o que é essa porosidade. É a quantidade de espaço não preenchido por material sólido. Então, se eu tenho lá, a gente falou que o ideal seria 50% de sólidos, né? Mas se eu tenho 55% de sólidos, eu tenho 45% de poros. Para que servem esses poros? Para circular água e ar. E aí a gente consegue calcular o que são os macro, o que são os microporos também. Daqui a pouquinho eu mostro eles para vocês. A densidade do solo, né? Quanto mais compactado tiver o solo, mais denso ele vai estar. Se eu tenho um solo aqui, e esse solo, eu faço um buraco aqui no solo, e meço a profundidade, o diâmetro dele e a largura, eu vou conseguir saber quantos centímetros cúbicos ou decímetros cúbicos caberiam aqui. E eu consigo pesar isso daqui também, faz o peso desse solo. Se o solo for muito pesado, quer dizer que ele está muito denso. Normalmente, os solos variam de 1 a 1,7 gramas por quilo, gramas por centímetro, ou 1 a 1,7 quilos por decímetro. Quanto maior for esse número aqui, mais compactado vai estar o solo. Quer dizer que cabe mais solo na mesma área. Então, digamos que aqui eu tenha 2 áreas do mesmo tamanho, que cabe 100 centímetros de solo cúbicos. Aqui também cabe 100 centímetros cúbicos de solo. Só que aqui eu tirei os 100 centímetros e pesei, deu 1 grama por centímetro. Aqui deu 1,5. Quer dizer que aqui eu tinha, na mesma área, no mesmo espaço, eu tinha mais solo do que aqui. Por quê? Porque ele está muito compactado. Eu tenho pouca aeração, tenho poucos poros, isso tudo está influenciado. Então, um solo compactado é um solo pesado. Eu preciso trabalhar esse solo para transformá-lo em um solo mais leve, para poder conseguir produzir. Olha aqui o espaço poroso, né? O espaço poroso do solo está relacionado com a quantidade de poros disponíveis. O ideal seria que nós tivéssemos 50% do solo preenchido por poros. 25% dele preenchidos com água, 25% preenchido com ar. Lógico, se tiver uma chuva ou irrigação, aumenta um pouquinho a quantidade de água. Se tiver uma seca, diminui a quantidade de água e aumenta a quantidade de ar. Um solo argiloso, as partículas são pequenas, eu tenho, num solo argiloso, poucos macroporos e muitos microporos. Então, aqui, ó, aqui são os agregados. Esse azul aqui grande são os agregados. As argilas são os pontinhos brancos. Então, eu tenho todos esse espaço azul aqui são microporos. Esse microporo ele é importante para segurar água. Por isso que o solo argiloso ele retém água. Quando a água infiltra aqui, é aqui dentro desses espaços que a água fica armazenada, nos microporos. Os macroporos armazenam normalmente ar. Então, o solo arenoso ele tem macroporos, muitos macroporos, mas ele não tem microporos. Porque as partículas são muito grandes, eles não conseguem formar os torrões. Então, os microporos estão dentro dos torrões.
Os macroporos estão entre os torrões. Falando de torrões minúsculos, tá? Torrões de centímetros, pequenos centímetros. Então, são considerados, aqui, por exemplo, solos compactados, eu posso ter só 25% de poros. Né? Solos com muita matéria orgânica, eu posso ter muito poro. Então, por isso que a água infiltra e fica armazenada, porque eu tenho muito poro. Os organossolos, por exemplo. Então, os macroporos são todas as partículas, todos os espaços maiores de 0,08 milímetros, e os microporos são todos os espaços menores de 0,08 milímetros. Né? Então, esses espacinhos aqui dentro, entre as argilas, são os microporos. Esses espações aqui entre as areias são os macroporos. Entre os torrões de argila, eu também tenho alguns macroporos, mas bem menos do que a gente vê nas areias. Interessante isso daqui, ó. A cor do solo ela pode ter influência na fertilidade do solo. Por exemplo, quando a gente fala de... Oi? Gustavo? Pacheco? Deve ter ativado sem querer. Desliguei o microfone, tá? A cor do solo tem influência na fertilidade e também nas características físicas. Por exemplo, um solo muito escuro normalmente é um solo rico em matéria orgânica. Um solo muito claro, ele tem pouca matéria orgânica. Então, se ele tem pouca matéria orgânica, ele normalmente vai ser mais argiloso, ele normalmente vai ter poucos microporos, ele é um solo ruim para armazenamento de água. Então, pela coloração do solo, dá para identificar. Mas coloração do solo baseada em quê? Eu olho para um solo e falo que ele é bom, que ele é ruim? Não, baseado, né, em escalas. A escala que é utilizada é a cartela de Mansell. Provavelmente, lá a gente tem uma na faculdade, o professor Jadson utiliza nas aulas de levantamento e classificação. É um livrinho que tem as cores do solo. Então, você pega uma amostra de solo lá no campo e compara com vários padrões para identificar a cor de determinado solo. Então, solos arejados são mais vermelhos que no cerrado, por exemplo. Se eu pego o solo lá de frente do prédio do Clube do Laço, aquela área tem um solo muito vermelho. Por quê? Porque ele é muito bem arejado, e aí acho que foi a turma de vocês que fez a trincheira lá acho que no último dia de campo que a gente teve lá, a gente vê um solo muito arejado, um solo muito vermelho, porque o ferro está no estado férrico. O ferro no estado férrico, ele é vermelho, ele tem aquela coloração. Solos mais encharcados, o solo vai ter uma modificação de cor. Por quê? Porque a água que está causando esse encharcamento, ele pode causar uma mudança do ferro, do estado férrico para o estado ferroso. E aí os solos com ferro em estado ferroso, ele é mais acinzentado. São solos gley, né? São solos próximo a represas. Você tem uma área que o solo é todo vermelho, mas perto da represa, lá na margem da represa, o solo é acinzentado. Por quê? Porque o ferro mudou de ferro férrico, que é vermelho, para ferro ferroso, que é acinzentado. Só uma modificação do ponto de vista químico, que ele saiu de ferro 2+, para ferro 3+. Tá? Ele sofreu uma redução. A temperatura pode influenciar a temperatura do solo e das regiões que esse solo está. Solos do cerrado, que estão em ambientes que têm uma temperatura muito alta na maior parte do ano, eles decompõem muito rapidamente, eles degradam muito rapidamente. Então, os nossos solos aqui, a maioria deles são latossolos. O que influenciou para a formação desses solos? A região que nós estamos. A temperatura, a localização geográfica, o tipo de cobertura vegetal, tudo isso influenciou no processo de formação desses solos. Solos, então, em baixas temperaturas, vai limitar a atividade biológica e a decomposição da matéria orgânica. Solos do Rio Grande do Sul, quem tem a oportunidade de conhecer, Santa Catarina, a gente vai ter solos lá com palhada, matéria orgânica, de 10 centímetros sobre o solo. Por quê? Tempo muito frio, e isso dificulta a atividade dos micro-organismos e decompõe a matéria orgânica. Então, a gente tem palhadas sobrepondo ano a ano.
Aqui no Cerrado, não. Se o cara produz soja na palhada do milho, pode ser que aconteça de antes dele colher a soja, ele já não tenha quase nada de palhada, porque a nossa temperatura muito alta influenciar. Olha aqui, ó, essa aqui é uma foto que eu tirei na época do estágio da Embrapa. Essa foto tem mais de 10 anos. É um termômetro digital que a gente utiliza essa sonda para medir a temperatura do solo em profundidade. Nesse dia, o solo é em Brasília, então é uma região que não chega nessa temperatura. A temperatura do ar estava em torno de 25 graus, temperatura ambiente. Mas o solo chegava a 38 graus, por conta dessa coloração, ser uma coloração escura e ela reter a temperatura, e o solo ser exposto. Eu fiz uma mesma, eu não tenho essa foto aqui disponível, eu tenho ela salva aqui em algum lugar, eu tenho a mesma imagem colocando a haste do termômetro na palhada, numa área de plantio direto, a temperatura já caiu drasticamente. Então o solo, ele, dependendo da cor do solo, ele pode influenciar na temperatura, a cobertura do solo. Então solos que ficam muito quentes por conta do sol que estão pegando nele, sem proteção, normalmente os micro-organismos sofrem bastante. Então durante o dia tem uma incidência solar muito alta, temperaturas de 38 graus, mas durante a noite, nessa região nossa de Planalto Central, a gente tem temperaturas muito frias durante a noite. Então, durante o dia, 38 graus o sol, durante a noite, o solo chega a 16. Então, isso faz com que os micro-organismos trabalhem muito rapidamente durante o dia para poder decompor essa matéria orgânica, né? Diferente de regiões que o solo tem uma oscilação térmica menor. Por exemplo, aqui a gente tem isso aqui, ó. A temperatura ideal seria daqui dessa linha vermelha de baixo até a temperatura vermelha de cima. Então, durante o dia esquenta, durante a noite esfria, mas dentro do padrão. Isso acontece em algumas regiões. Em Goiás, aqui na nossa região, durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. Quente e frio. Então, não está dentro da temperatura ideal para os micro-organismos. Isso prejudica o desenvolvimento dessas plantas, da decomposição dessa matéria orgânica. Faz com que ela seja muito mais rápida. A textura, professor, também. Oi. Aonde que é costume ver o ideal aí, dessa temperatura ideal? Qual região? Perfeito. O ideal aqui vai depender muito do tipo de cultura e dos micro-organismos que estão compondo, né? De maneira geral, a gente teria aí uma temperatura variando de 20 a 25, 26 graus. Seria uma temperatura ideal para os micro-organismos trabalharem bem e conseguirem decompor a matéria orgânica não tão rapidamente. Quando eu tenho uma temperatura muito alta, como é no nosso caso, eles decompõem muito rápido. Então, se eu tenho agora, na época da chuva, eu planto uma lavoura de milho para fazer a palhada da soja, e aí depois eu colho esse milho, né, coloco essa palhada de milho sobre o solo, e essa temperatura nossa muito alta, né, durante o dia e durante a noite mais fria, eles decompõem a palhada muito rapidamente. E isso ainda contribui ainda mais com o nosso problema, que é chuva só em parte do ano. Então, outras regiões do estado, do Brasil, a gente vai ter chuvas distribuídas durante todo o ano. Então, a palhada cresce, porque tem água, os micro-organismos vão trabalhando na temperatura deles, ideal, e vai tendo palhada o ano inteiro. Então, não fica com uma palhada muito espessa, muito grande, que isso pode prejudicar a formação de doenças fúngicas, né? A gente vê o plantio direto sendo prejudicial em algumas lavouras, por exemplo, em feijão, por conta do mofo branco. A gente vê problemas de plantio com máquinas, mesmo de plantio direto, porque a palhada está muito espessa, está muito grossa, e o disco não consegue cortar, por conta que os micro-organismos não conseguem decompor essa palhada. Então, o ideal seria ali entre 20, 25, 26 graus, temperaturas não oscilando muito. A gente sabe que isso é quase impossível, né? A gente está numa região tropical, em que durante o dia faz calor, durante a noite faz frio. Pelo menos para os micro-organismos não é uma temperatura tão ideal. E a textura, né? A textura ela é importantíssima para a gente na fertilidade e na irrigação também. Acho que a professora, vocês estão fazendo irrigação 1 agora, a professora vai falar bastante sobre textura lá, porque dependendo da textura, a água vai bater e vai infiltrar rapidamente. E dependendo da textura, a água vai bater e não vai infiltrar de jeito nenhum, né? Porque se eu tiver uma estrutura desse solo muito argiloso, que forma uma camada por cima ali do solo, essa água não consegue
infiltrar. Então, ela é a principal propriedade física e está relacionada com os teores de areia, silt e argila. E aí todo mundo deve lembrar dos triângulos, né, de textura, né, que a gente olha para poder identificar a classe textural de um determinado solo. E a textura ela é muito influenciada, e aí entre outros fatores, pela evolução do solo. Solos mais velhos normalmente têm mais argila, né, porque decompôs. Era uma rocha, essa rocha quebrou em pequenas partículas menores, essas partículas menores quebraram em areia, essas areias quebraram em argila. Então, os nossos solos do Cerrado são argilosos, na maioria deles, porque são solos muito velhos. Solos mais recentes são solos mais argilosos, solos mais siltosos. A natureza da rocha-mãe, dependendo da forma como essa rocha-mãe degrada. Topografia, normalmente topo de morro eu tenho mais solos arenosos, lá embaixo eu tenho mais argila, por conta do processo erosivo, e o clima, que influencia nesse intemperismo, uma palavra bonita lá de classificação do solo, de Gênesis, né? O intemperismo, o processo de formação dos solos. Então aqui tem, lembrando, né, o que é a fração areia, que normalmente é formada por quartzo, os macroporos e tal, a fração silt, está tudo relembrando aqui. Eu vou deixar para vocês, já mandei para vocês a apresentação em PDF. E aí tem as características, né? A fração silt dá sensação de seda ao tato, retém pouca água, né? Assim como a areia. E a argila, que para a gente é mais importante, aquela menor de 0,002, de sensação de talco, ela é bem fininha, né, quando seca, e é o que vai dar a estruturação e a cimentação. É onde vai ter a retenção de água, ela tem grande superfície, né, área de superfície, que é onde vão ficar ligados aos nutrientes através da CTC e etc. E aí, o professor Jadson, eu sei que ele gosta de utilizar esse triângulo, né? Esse é o triângulo textural da Embrapa de 2006. Né? Então, através desse triângulo, a gente consegue identificar qual que é o nosso tipo de solo, né? Em termos de textura. Não sei, eu acho que a maioria das turmas que já passaram disseram que não sabiam disso, mas esse triângulo da Embrapa, ele é o triângulo mais fácil que tem de encontrar as texturas. Por exemplo, se eu falar para vocês que eu tenho um solo com 61% de areia, 20% de silt e 19% de areia, muitos alunos confundem na hora de traçar as retas. Então, um macete que tem com esse triângulo da Embrapa, eu falo isso porque ele é fácil, é que o sentido de traçar essas retas é no sentido em que os números estão aqui, ó. Então, olha aqui, ó, porcentagem de argila. Olha o jeito que esse número está. Ele está retinho nesse sentido, certo? Porcentagem de silt. Olha o sentido que esse número está. Nesse sentido. Porcentagem de areia. Olha o sentido que o 40 aqui está. Está nesse sentido. Então, quando eu for traçar, eu olho a porcentagem de argila, eu traço nesse sentido. A mesa está chegando para a gente fazer essas aulas direito. Mas ela vai ser nesse sentido aqui, ó. Acompanhando a forma como esses números estão. O silt vai ser nesse sentido, acompanhando a forma que os números estão. E a areia vai ser nesse sentido, acompanhando a forma que os números estão aqui embaixo. Então, esse macete, não sei se o professor Jadson, se vocês já tinham observado isso em algum outro momento, ele facilita muito na hora que a gente vai traçar as retas, para poder encontrar. Né? Olha aqui, ó. 61% de argila. Fiz a reta no sentido em que o número está. O 60 não está reto aqui, não está nesse sentido. Então, eu faço 61% de argila. Só pelo teor de argila aqui, eu já poderia classificar esse solo como muito argiloso. Todo solo que tiver mais de 60% de argila, ele já é um solo muito argiloso, textura muito argilosa. Solos entre 60 de argila e 35, ele é um solo argiloso. Aí, se eu tenho menos de 35 de argila, aí eu preciso ver a quantidade de areia e silt para saber se ele é de textura média, arenosa ou de textura siltosa. Mas sempre, pessoal, que o triângulo que for utilizado for esse triângulo
da Embrapa de 2006, é só acompanhar o sentido desses números aqui. Olha aqui, ó. 20% de silt, né? Ficou um pouquinho mais para cima, mas é nesse sentido aqui, ó. 19% de areia. Olha onde é que está o 19 aqui, ó. Próximo do 20, nesse sentido aqui, ó. Então, esse triângulo ele é muito fácil de ser trabalhado por conta dessa... No caso, não, acho que as três linhas se encontram. Isso, né? Ali, por conta do tamanho do slide, ela desconfigurou um pouquinho. Então, o ponto onde as três linhas se encontram vai ser o tipo de solo, a classe textural. Então, nesse caso aqui, solo muito argiloso. Entre 35 e 60 é argiloso, e os de baixo aqui é preciso fazer esse tracionamento das retas. Mas lembrem de sempre olhar essa inclinação. Essa inclinação ela é muito importante, porque não tem como errar. Eu já passei isso aqui em uma prova, básico, né, que a gente só relembra aqui, mas teve aluno que na hora de traçar essas retas, estava lá, ó, 61% de argila. O cara olhou aqui e traçou para cá, 20% de silt, traçou para cá no lado certo. 19% de areia, aí o cara veio, pegou a areia e traçou aqui. Olha o jeito que ficou a linha do cara. Aí eu perguntava qual que era, ele falou que era argilosa. Aí no dia da correção da prova, eu falei, por que argilosa? Ah, porque cruzou aqui e cruzou aqui, tá perto do argilosa. Eu coloquei argilosa. Não, é onde cruzar as três. Então eu preciso levar em consideração a inclinação. Silt sempre nesse sentido, argila sempre nesse sentido e areia sempre nesse sentido. Independente do triângulo que você estiver utilizando. Né? Todos eles vão trabalhar com esse sentido aqui. Por que eu falei independente do triângulo que vocês estão estudando? Para o produtor, você chegar para ele e explicar, um produtor mais simples, um produtor, né, que o solo dele é muito argiloso, textura média, é tranquilo, concorda? Eu tenho 5 classes texturais pela Embrapa. Muito argiloso, textura média, siltosa ou arenosa. E aí você fala para o produtor, ó, seu solo é muito arenoso, tem muita areia, tem acima de 70 de areia. Ele vai entender. Seu solo é muito argiloso, tem muita argila, tem mais de 60% de argila. Por que eu falo isso? Esse outro gráfico, esse outro triângulo aqui, é um triângulo textural muito utilizado na pesquisa. Então, ele tem outras classes texturais. Então, por exemplo, se você chegar para um produtor e falar para ele que o solo dele é um solo de textura franca, ele não vai saber o que é textura franca. A maioria dos produtores. Se você chegar para ele e falar que o solo dele é um solo franco-argilo-arenoso, provavelmente ele também não vai saber o que é isso. Qual que é a diferença do franco-argilo-arenoso para o franco-argilo-siltoso? O produtor não vai saber identificar essa diferença. Então, esse triângulo aqui, e aí tem uma atividade para vocês lá no AVA, de pós-aula, daqui a pouquinho eu vou liberar, vai ficar disponível até a próxima quarta-feira, que uma delas é para poder falar a classe textural do solo. E é esse triângulo que eu coloquei lá, né? Porque nós, como engenheiros agrônomos, a gente precisa saber a diferença de um solo muito argiloso para um solo de areia, textura franca, ou um solo franco-argilo-siltoso. Porque nós somos técnicos, nós somos engenheiros agrônomos. Mas, quando nós formos passar isso para um produtor, dependendo do produtor, é claro, essa informação não é tão importante, porque se eu falar para ele muito argiloso, médio, arenosa ou siltosa, já é suficiente. Essa parte intermediária, que a gente chama de textura média, né, no outro triângulo, ela tem muitas, por pequenas diferenças, ela muda o tipo de classificação, né? Esse triângulo ele é um pouquinho mais difícil. Vocês observam aqui que todos os números eles estão nesse sentido. Enquanto o outro estava argila assim, silt assim e areia assim. Mas essa inclinação é a mesma que a gente vai precisar utilizar. Digamos que eu tenho um solo aqui com 25 de areia, 25 de silt, 35 de areia, isso aqui dá 60, e 40 de argila. Como é que eu vou fazer? Vou pegar o 40 aqui, nesse sentido. Vou pegar o 25 aqui, nesse sentido. E vou pegar o 35 aqui, nesse sentido.
E aí eu vou ter um solo cruzando aqui, mais ou menos, porque solo de textura franco-argilosa. Então, sempre nesse sentido, silt, quiserem anotar no caderno, silt sempre naquele sentido, descendo, a areia sempre subindo e argila sempre em linha reta. Aí facilita a vida de vocês na hora de fazer o triângulo textural. Alguma dúvida até aqui? Como diz o Jadson, faz um X. Faz um X, exatamente. Um X de 3 pontos. Bem, pessoal, essa era a nossa primeira parte, são 8h40, vamos fazer um pequeno intervalo. Não é porque a aula está remota que a gente não vai respeitar os intervalos. Daqui a pouquinho, vamos fazer um intervalo de 10 minutos. 8h55 a gente volta. Beber uma água, esticar as pernas. E a gente volta para falar sobre a amostragem de solo. E aí a gente finaliza falando de amostragem. E eu já libero também para vocês fazerem a pós-aula. Como a gente combinou semana passada, a gente vai deixar um tempinho da pós-aula para vocês já fazerem durante a aula. Então, os últimos 15, 20 minutos para vocês fazerem a atividade, para não precisar ficar entrando depois. Lógico, quem não assistiu a aula hoje, entra depois e faz, tá bom? Então, daqui 10 minutinhos a gente volta. Vou parar a gravação aqui. E quem não tem acesso, como é que vai ficar? Eu posso passar quais são as perguntas aqui. Deixa eu parar a gravação.